de Estevão. Ele estava presente em muitas mortes, entrava em casas para prender discípulos, ele respirava ameaças e morte contra os cristãos, mas a Bíblia vai nos falar que um dia o dono da igreja teve um encontro com este homem, e a Bíblia então vai nos falar que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo estava indo para Damasco, e a Bíblia então vai nos falar que ele tem um encontro sobrenatural com Cristo, porque quando eu e você temos um encontro sobrenatural, a nossa vida é mudada, não importa o que eu fiz lá atrás. Saulo agora está mudando de vida, porque a Bíblia vai nos falar que uma luz sai do céu, ele cai por terra ao ver a luz e ao ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós estamos vendo um contexto que Jesus está ressuscitado e agora à direita do Pai, e Saulo então perseguia a igreja, mas é tão sério a igreja de Cristo que ele vai perguntar para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia ter falado: por que persegues a minha igreja? Mas ele está se revelando como o dono da igreja, e aquele que persegue a igreja não persegue pessoas humanas, mas persegue o próprio Cristo, porque ele é a cabeça, ele é o dono e ele é o centro. Eu não sei como está a sua vida aqui nesta noite, como se encontra a tua vida, a tua alma, mas você tem um dono, você foi comprado com alto preço, um preço de cruz, o sangue foi derramado, não é por acaso que você está aqui, desceu, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se fez maldito, e como ovelha muda foi levada ao matadouro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Eu vou começar a pregar o Deus vivo aqui neste lugar. A morte não pode segurá-lo, a morte não pode deter. Onde está o inferno? O teu agrilhão. Onde está a morte? O Rei dos Reis ressuscitou, o Rei dos Reis ressuscitou, e ele está aqui neste lugar. E ele teve um encontro com este homem. Ele fica cego por 3 dias, e eu acho interessante que o escritor Lucas vai trazer para nós que esses 3 dias ele fica sem comer e sem beber. Ele já está convertendo, já está fazendo jejum. Olha que bênção. Tem crente que não gosta de jejum, mas Saulo, agora cego, tem que aprender que a dependência vem de Deus. E se a minha e a tua dependência vem de Deus, eu sei que essa carne aqui não pode fazer nada, mas eu sei que tem um lá no céu que me governa. Eu sei que tem um lá no céu que está olhando para nós e está cuidando de todos os detalhes. Sabe por que Deus estava cuidando de Saulo? Porque a Bíblia vai nos falar que Ananias, que morava em Damasco, teve uma visão na qual o Senhor enviou ele lá na rua direita, na casa de um homem por nome de
última palavra é minha. A última palavra é minha. A última palavra é minha. O Senhor está mandando eu profetizar aqui, pastor, que a última palavra não é do médico, não é do juiz, não é do advogado, não é do presidente. A última palavra é dele. 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 Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor dos Exércitos. Então vai, Ananias, e não precisa ter medo. Não precisa preocupar. Porque se eu estou mandando, eu vou garantir. Se eu estou mandando, eu vou garantir. E é tão difícil, pastor, quando Deus fala assim, vai. E nós sabemos, irmã Débora, que nós vamos enfrentar espinhos e pedras. Nós sabemos que muitas das vezes nós vamos ser caluniados. Nós tememos o que vão falar de mim. O que vão pensar de mim. Quem sabe Ananias estava assim. O que vão falar de mim? Eu sou cristão, esse homem é perseguidor. Vão virar e falar assim, ele deve estar doido. Ele está indo atrás de quem mata crente. Mas o Senhor está olhando do céu e falando, não se preocupa com o que vão falar. Não se preocupa com o que vão pensar. Somente faça a minha vontade. Somente faça a minha vontade. Somente faça o meu querer. Porque se Ele está mandando, Ele vai garantir até o final. Nós vamos enfrentar sim perseguições. Nós vamos sim enfrentar pelejas, calúnias. Esses dias atrás o Senhor mandou eu entregar um recado para uma pessoa. E eu tive uma visão de madrugada com essa pessoa. Eu relutei, não fui contar. Quando deu numa sexta-feira eu sonhei. No sonho eu estava contando a visão para a pessoa. E o Senhor estava falando para mim, Yasmin, vai. Você vai contar porque sou eu que estou dando. E eu tenho um amor por aquela pessoa, eu não posso perder. E eu fui até essa pessoa, eu contei o sonho, eu contei a visão. E vocês sabem o que essa pessoa falou para a mãe dela? Foi você, mãe, que mandou ela ir lá. Foi você que mandou ela ir falar comigo. Como é que ela sabia de tanta coisa? Eu falei com você, você falou comigo algumas palavras que ela disse. Como que ela ia saber? Aí eu olhei para o céu, porque a mãe dessa pessoa me ligou e falou assim, mãe Yasmin, o que eu faço? Eu já falei que eu não falei nada. E essa pessoa está brava comigo. Eu virei e falei assim, não preocupa não. Porque Deus disse quando eu estava entregando a revelação, você não está acreditando. É tão tremendo as coisas de Deus. Eu estou contando isso aqui porque o Espírito Santo está me mandando contar. É tão tremendo as coisas do céu que enquanto eu falava, eu olhei no olho da pessoa e falei, você não está acreditando. Mas faz prova com Deus. Faz prova e pede Ele para te mostrar. Eu relutei semanas para vir aqui, mas eu vim. Sabe por quê? Porque tem um que me domina. Tem um que governa a minha vida. Tem um que manda no meu corpo. Tem um que manda em mim. E Ele disse, vai, porque eu vou estar com você. E não preocupa não, porque vai cumprir. O que você falou vai cumprir. E se Ele brincar, Ele vai cair na minha mão. Então se Deus está mandando, não tema. Não temas, não temas, porque Ele é fiel. E mesmo que falem, e mesmo que caluniem, eu sei que Deus vai mostrar. Eu sei porque Ele é o Deus que faz. E eu imagino que Ananias está na mesma situação. Eu tenho que ir na casa de alguém que persegue os meus irmãos em Cristo. E Ananias está falando para Deus, ele tem uma carta. E nessa carta ele tem autoridade para fazer. Como se Deus não soubesse de todas as coisas. Porque é assim que nós queremos fazer com Deus. Nós começamos a mostrar para Deus os obstáculos que nós temos. Como se Deus não soubesse quando escolheu Moisés. E Moisés no Monte Horebe vê a sarça que pega fogo, mas que não se consome. E quando ele diz, a minha língua é pesada, o que ele estava pensando? Que Deus
Ananias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. E Jeremias, ele desce até a casa do oleiro, porque para nós nos encontrarmos com o oleiro, nós temos que descer, tem que ficar menor. E Jeremias indo à casa do oleiro, ele começou a ver, o oleiro começou a fazer o barro, e ali o vaso está sendo feito nas mãos do oleiro, e a voz vai vir: ei, não posso eu fazer com você o que faço com esse vaso, ó casa de Israel. Ele diz para nós: eu sou o oleiro, você é o barro na minha mão. Tem hora que eu tenho que amassar, eu tenho que pegar, eu tenho que começar a aperfeiçoar. Eu levo e provo no fogo, e a gente olha para um lado e olha para o outro e diz: mas lá com fulano não está acontecendo nada disso, está tudo bem lá. Mas o Senhor diz para mim e para você: o que eu tenho com você é diferente, o que eu tenho com você é diferente, porque ele não é barro, ele não quer ser moldado, mas eu pego o vaso, eu tiro a rebarba, eu começo a tirar as pedras do meio do barro e amasso ele na roda, na olaria, para ficar do jeito que eu quero. E quando o molde está bom, não acabou ainda não, eu vou te levar para o fogo, porque quando passar pelo fogo e sair do forno, aí você vai estar bom. Então na vida do crente é a mesma coisa, nós somos amassados, nós somos amassados e moldados pelo oleiro, para que ele venha fazer de nós meros seres humanos, porque os anjos quiseram pregar essa palavra, mas a ele não foi concedida essa maravilha. Os anjos tiveram desejo de pregar esta palavra, mas foi concedida a mim e para você, seres humanos imperfeitos. Nós somos o vaso na mão do oleiro. E agora o Senhor está moldando Saulo de Tarso para fazer um vaso como ele quer, porque ele é o dono do vaso e ele movimenta do jeito que ele quer. Logo, se somos criaturas do Criador, ele pode nos moldar e amassar, mesmo que o deserto esteja dolorido, mesmo que o processo esteja escasso, mesmo que não tenha água no deserto, igual Agar com seu filho Ismael que saíram. O Senhor, ele diz assim: eu preparo a fonte aonde não há fonte, porque se eu quiser eu abro, se eu quiser eu escancaro a porta, se não tiver água eu mando meu servo tocar na rocha, e na rocha tem que sair água. Mas Senhor, e se faltar comida, não preocupa não, porque eu faço do mesmo jeito que eu fiz lá no Egito, eu faço do mesmo jeito que eu fiz com o povo no deserto. Se faltar comida eu mando maná do céu, eu mando maná do céu. Não vai ser do homem da terra, vai ser do céu, vai ser do céu, eu mando do céu. Senhor, e se tiver só para hoje e amanhã faltar, não preocupa não, porque sou eu, Deus, que provê. Eu provejo hoje, amanhã tem de novo, segunda-feira tem mais, porque Ele é o Deus da provisão. E agora Saulo, 3 dias sem poder enxergar. Ananias entra na casa, porque ele entendeu o que Deus queria fazer. Ele entendeu que para os homens era desprezível, mas para Deus tinha um valor extraordinário. E agora Ananias entra dentro da casa e ele vai dizer assim: ó, Saulo, irmão, olha como ele chama Saulo. É o mesmo Ananias que está contendendo com Deus e dizendo que eu não vou, porque ele é perseguidor. Agora ele está olhando e falando: Deus tem uma coisa diferente mesmo com esse homem. Saulo, irmão. O Senhor Jesus
que poder é esse, irmã Yasmin? É o poder do homem, é o poder judiciário, legislativo? Não, é o poder que vem do céu, que não faz distinção de ninguém. Já foi dito pelo pastor que Jesus não faz distinção de ninguém. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa qual é a sua nacionalidade. Não importa se eu estou na Babilônia. Não importa se eu estou perante Nabucodonosor. Eles ainda vão ver jovens que tem uma geração que está se levantando, que está tão cheia de poder, que eu posso até ser levada para a Babilônia, mas lá na Babilônia eu não me contamino. Lá na Babilônia eu não participo do manjar do rei. Lá na Babilônia eu não participo, porque eu vim de Israel, eu vim de Jerusalém, eu conheço os preceitos de Deus, eu sei que essa comida é oferecida a ídolos, então eu não vou participar disso. Eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Deus faz milagre, igreja. Não fica limitado. Deus fez no passado, na época da igreja primitiva. Hoje não existe mais, existe sim. Existe sim. Ele opera milagres nos dias de hoje. Um dia eu estava na igreja e eu senti quando um homem todo de branco parou na minha frente, eu de olhos fechados. E este ser, eu não via o seu rosto, mas eu via daqui para baixo, ele estava com uma roupa de médico. E eu estava sentindo uma dor tão grande nas minhas costas e no meu ombro, que eu vi quando aquele ser de branco tocou na minha cabeça. E ele começou a falar assim pra mim: Yasmin, hoje eu tô te curando de um câncer que tá entrando dentro da tua estrutura óssea. Mas hoje eu tô te curando porque a obra ainda é muito grande. Eles até tentaram contra a sua vida, mas hoje eu tô curando e eu tô revertendo a situação. Eu não sei se você precisa da cura, mas ele se apresenta como o Deus da cura neste lugar. O médico dos médicos de ataque. Ele curou a minha vida. Ele pode te curar. Ele pode te curar. É só você crer que ele pode fazer. E Ananias, cheio do Espírito Santo, impôs a mão sobre Saulo e caiu dos seus olhos escamas, escamas como que de peixe, e ele voltou a enxergar imediatamente. Olha a diferença que o crente cheio tem. Olha a diferença que um crente cheio de poder tem. Estevão era cheio de poder. Eles tentavam criar acusações contra ele, mas de nada foi achado. Começaram a inventar mentiras contra Estevão. Coloca ele agora perante os fariseus. Leva Estevão, porque ele fala em nome de Jesus. E Estevão, diante daqueles homens, ele não temeu. Ele começou a falar da Bíblia. Lembra de Abraão? Lembra de Moisés? Lembra de Josué? Lembra dos atos que Deus fez no passado, ele faz nos dias de hoje. Eis que vejo os céus abertos. Mesmo em meio à dificuldade, a morte estava chegando, mas ele era tão cheio de poder que ele não estava temendo nem a morte. Ele estava tão cheio do Espírito Santo. Ele era tão cheio do Espírito Santo que onde ele ia fazia diferença. E o poder do Espírito Santo que estava na vida de Ananias toca na vida de Saulo. E agora aquele homem que era perseguidor vai começar a ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi rejeitado.
sua conversão. Tanto é que quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele vai dizer: foi Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Acaso eu procuro agradar homens? Porque se procurasse agradar homens, não iria querer agradar a Deus. E agora este homem que antes era perseguidor, agora se torna perseguido. Ele não anda com Jesus durante o seu ministério terreno, mas ele foi escolhido por Cristo adentro. Tanto é que Cristo tem um encontro com ele. Pergunta para ele por que ele perseguia ele. Vai começar a espalhar o evangelho aos gregos. Vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. E este mesmo Saulo agora vai começar a fazer essas viagens missionárias. Ele tem um tempo de preparação. Porque tudo na vida do crente precisa de uma preparação. Deus nunca vai me levar para fazer a obra se eu não estiver preparada para isso. Se as minhas costas não tiverem a preparação para poder receber as chicotadas. Porque o evangelho vai ser isso. Nós não vamos ser aceitos em muitos lugares. A palavra que nós vamos pregar vai confrontar a carne e eles não vão gostar. Então é preciso ter a preparação. Lembra das armaduras de Efésios 6? O cristão não pode deixá-las. E agora Paulo está indo para a sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13 ao capítulo 14. E ele vai levar consigo um tal de Barnabé. E a Bíblia então vai nos falar que a missão que eles vão para Chipre, Icônio, Listra, Derbe. E ele vai fundar as igrejas da Galácia nessa primeira viagem missionária. Porém, nós vamos ter uma desavença quando estamos chegando na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Porque ele e Barnabé vão brigar. Barnabé queria levar João Marcos. Mas Paulo diz para ele: Barnabé, o João Marcos desistiu no meio do caminho. O João Marcos abandonou a missão. Nós não podemos levar ele conosco. E este mesmo João Marcos é o Marcos que escreve o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito da Bíblia. Paulo olha para ele e diz assim: ele desistiu. Mas vai ser o mesmo Paulo que quando está preso vai dizer: esse João Marcos que desistiu no meio do caminho, ele era ingênuo, ainda não tinha maturidade. Mas manda um abraço para ele, porque agora ele está maduro. O oleiro mexeu no vaso. O oleiro moldou o vaso. Manda um abraço para ele, porque tem grande valor para mim. Tem momentos que Deus vai nos tirar do meio e vai nos levar para o canto, porque é necessário. Tem momentos que Deus nos tira do meio e Ele diz: eu vou começar a moldar você no secreto. E quando você estiver preparado, eu vou te colocar lá. Mas aguenta o processo, mesmo que esteja dolorido, mas aguenta o processo. E então a Bíblia vai nos falar que Paulo então vai seguir viagem com Silas. Lembra de Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que eles vão encontrar Timóteo. Timóteo é circuncidado e vai levar para a missão. E agora está indo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, nós vamos ver que ele vai para Macedônia. E de lá ele vai para Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. E em uma dessas paradas, a Bíblia vai nos falar, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando eles estavam indo procurando um lugar de oração, eles se encontram com uma vendedora de púrpura. E essa mulher vai crer no Evangelho, vai se converter, vai ser batizada. E agora, indo eles e voltando para o lugar de oração, havia uma jovem que estava endemoniada. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Quem gosta de Bíblia pode abrir. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava lucro para os seus senhores. Chegavam então e
dele e falar: eu sou bom mesmo. Eu sou tão bom que a menina que está endemoniada está reconhecendo Deus que é em mim. E aquilo poderia ter entrado, inflado o ego dele, ele indo para o lugar de oração e quem sabe começar a dizer: Senhor, eu sou bom demais. Mas Paulo não. Nós temos que ter cuidado com os elogios que vão chegar até mim e você. Será que isso está inflando o meu ego ou está me fazendo reconhecer que eu sou tão dependente dele, que sem ele eu não posso fazer nada? Eu sou tão dependente dele, que sem ele eu não posso fazer nada. Em nome de Jesus, o espírito imundo sai da vida da jovem. E aí eles vão embora, né? Não vai embora não. Porque aquilo vai causar uma revolta nos donos da jovem. A coitada já está sendo escravizada pelos senhores e agora escravizada por Satanás. Alguma coisa tinha que mudar, porque onde homem e mulher de Deus passa, alguma coisa diferente tem que acontecer. E aí então eles vão ser presos, porque eles vão começar a dizer: olha, esses homens vieram aqui sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos aceitar e nem praticar porque nós somos romanos. Então os judeus aqui para nós não valem nada. Esses costumes de expulsar demônios, isso é coisa de judeu. Romano não faz isso não. E então a multidão se levanta unida contra eles, que eu nunca vi uma multidão se unir para ir contra quem está certo, né? Contra quem está errado eles aplaudem. Lembra de Barrabás? Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E a multidão gritava: Barrabás, solta Barrabás. E aqui a mesma cena. Estou unindo para planejar o mal. O bem não quer, mas o mal faz com prazer. Jesus está falando neste lugar. Jesus está falando neste lugar. Cuidado com as suas ações, porque tem consequências e nada passa impune. E agora estes homens então são presos. Mas antes de ir para a prisão, aconteceu com eles algo que para o judeu era terrível: ser açoitado em praça pública. Retiram então ali, mandam tirar suas roupas, rasgam as suas roupas. Lembra de Jesus? Quando estava no caminho do Gólgota e está sendo chicoteado, rasgam-se as suas roupas. A humilhação que Cristo passou por mim e por você. E agora Paulo e Silas na mesma situação. A maior vergonha para o judeu é a sua nudez. Rasgam-se as suas roupas, mandam açoitados e começam a chicotar em praça pública. Não poderia acontecer isso com Paulo, porque ele também é cidadão romano. E agora então eles são levados para o cárcere interior da prisão. E o que é isso, irmã Yasmin? Era o pior lugar da prisão, não tinha luz do sol. Eles estão lá embaixo junto com os piores presos. As necessidades todas ali naquele lugar. A insalubridade terrível. E o pior de tudo é que eles eram inocentes. E agora no cárcere interior, a Bíblia vai nos falar que prenderam seus pés nos troncos. E agora por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais presos estavam ouvindo. E de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O que é que eu estou vendo aqui, igreja? Paulo e Silas estão presos, açoitados, machucados, mas por volta da meia-noite eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Por volta da meia-noite cantavam e oravam hinos a Deus.
O carcereiro vai tentar tirar a sua vida. Eu estou tentando sair dessa passagem, pastor. Eu estou tentando seguir meu esforço, mas Deus não está deixando. E o carcereiro então tira a espada para se matar. Deus está repreendendo nessa mocidade espírito de morte, espírito de suicídio. O diabo disse assim: tira a sua vida, você não vale nada. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro e você tem um dono. Você tem um pai. O átrio, o véu já foi rasgado e foi rasgado de cima a baixo. Que é para que todos entendam que foi Ele que fez. Não veio de mão humana, mas veio do céu. O véu já foi rasgado. O véu já foi rasgado. Você tem um pai que cuida de você. Ele tenta tirar sua vida, mas ele não gritar: não faça isso, nós estamos todos aqui. Porque senão ele teria que prestar conta para os romanos. Quem foi que soltou esses homens? Se não foi o carcereiro, quem foi? Foi o grandão da Galileia, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus conosco. Ele é quem pode abrir as portas fechadas. Então eles são libertos daquela prisão e aquele homem, ele vai se converter. Todo ele, a sua família vão se render aos pés de Cristo, vão aceitar Jesus, vão se batizar. E a Bíblia não vai nos falar que Paulo e Silas, eles recebem a visita. E então os oficiais de justiça comunicaram aos magistrados que Paulo era romano. Então eles têm que pedir desculpa para ele, porque aquilo não podia ter acontecido. E agora então, saindo da segunda viagem missionária, onde Paulo vai escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses, vamos entrar na mensagem da noite. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo fica cerca de 3 anos em Éfeso e ele vai criar sua escola, a escola de Tirano, porque no tempo não podia mais ensinar, porque teve um levante lá, pastor, mas Deus, ele abre porta onde não tem porta, deu para o homem uma escola, e agora ele está ensinando na escola de Tirano, está lá em Atos dos Apóstolos. A gente pode abrir a Bíblia e pode acompanhar. E Paulo então vai abrir, e Paulo em Éfeso, capítulo 19, ele abre a escola de Tirano. Fica um período de 3 anos, mas aí ele vai ter que ir embora, porque ele não poderia ficar só naquela região. Então ele vai visitar as igrejas na Grécia, na Ásia Menor. E então, nessa terceira viagem, ele escreve 1ª e 2ª Coríntios e vai escrever a carta aos Romanos. Olha a bagagem que Paulo já tem. 1ª e 2ª viagem missionária. Tanta de prova, peleja que esse homem já sofreu. Agora está na terceira. Paulo então vai escrever na sua terceira viagem missionária a carta aos Romanos, que foi o que foi lido aqui nessa noite. Paulo foi preso em Jerusalém, apelou a César, foi enviado a Roma, sofreu naufrágio em Malta. Na prisão escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e posteriormente vai escrever 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Mas agora nós estamos entrando no contexto, para eu finalizar, de Romanos. Paulo vai escrever aos Romanos em mais ou menos 57 depois de Cristo. E Paulo então está vivendo no contexto em que Nero está perseguindo a igreja de Cristo. Quem é este Nero? Vamos lembrar de quem é Nero. Nero foi aquele que incendiou a cidade, colocou a culpa nos cristãos, e agora vai vir uma violência, uma perseguição iminente. Mas espera lá, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, Nero já era ruim, mas ele não tinha feito esse ato. Ele era ainda jovem, de 17 a 21 anos, por aí. E então Paulo vai escrever essa carta aos Romanos para preparar o seu terreno para sua ida a Roma, e depois Paulo está viajando para a Espanha. Essa é a carta mais sistemática de Paulo. Tem um conteúdo tão gigantesco que hoje eu estava lendo e eu estava chorando. Falei: Senhor, como que o Senhor é tão bom?
Ele vai lá e me levanta. Mesmo que eu pense em cair, Ele vai lá e me ajuda. Porque é essa graça que Paulo está retratando no livro de Romanos. Capítulo 1 ao capítulo 3. A necessidade do Evangelho. Do 4 ao 5. A justificação pela fé. Não é mais pela lei, agora é pela fé. Capítulo 6 ao 8. A vida nova no Espírito. Deixa o que passou para lá. Para de viver o passado. Para de viver as coisas que aconteceram na sua vida. Tem gente que está amargurada com o fato que aconteceu há anos atrás. Há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos. O Senhor diz assim: para de viver passado. Agora começa a viver uma nova vida. Começa a viver a vida que eu posso te dar. E Paulo está dizendo, meu irmão, no capítulo 9 ao capítulo 11, o plano de Deus para Israel e as nações. Paulo vai começar a nos lembrar que Deus foi o Deus que fez a promessa para Abraão. E Ele vai trazer para nós no capítulo 5, eu vou recapitular um pouquinho. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas olha lá no capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, todos, muitos se tornaram justos. Paulo está voltando no Gênesis e está falando, assim como lá em Adão, o homem foi destituído da graça. Já tinha um plano de salvação, pastor, porque Deus ele desce e ele vai falar, é do fruto da mulher que vai vir. E não é só isso não, Adão, é do fruto da mulher que vem. E esse que vai vir vai ter o poder de esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés, debaixo dos seus pés. E ele vai lá no inferno, pegou a chave do Hades, falou pra Satanás: venha cá, tem a chave da tua casa, tu não tem. Pregou para aqueles que estavam lá e ainda teve salvação. É esse mesmo que está aqui nesta noite. Por causa de um fomos culpados, mas por causa de um só nós herdamos a salvação. A graça que me abraça, mesmo sem eu merecer. E no capítulo 12 ao capítulo 15, a vida prática do cristão. Porque não é só ouvir e ler, tem que praticar. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, mas por todos o entregou. Será que nós, que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Paulo está dizendo: quem terá acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem te justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus, intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Não é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Paulo está retratando e está falando: eu sei o que é passar por bonança, mas eu também sei o que é passar por dificuldade. A minha nudez foi exposta, chicoteada em praça pública, mas nem isso é capaz de me separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Por amor de ti nós somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, portanto, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem poderá entregar contra a tua vida? É Deus quem te escolheu, é Ele quem te justifica, e é Ele quem morreu, ou melhor, ressuscitou e está à direita do Pai. Portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas vivam, entreguem o seu corpo como oferta viva a Cristo, porque você verá o que Ele poderá fazer por ti. Não é por aquilo que Ele pode fazer por mim, Yasmin, mas é porque Ele me ofereceu algo maior ainda. E mesmo que eu não ganhe nada aqui nessa terra, eu sei que tem uma coroa no céu me esperando. Eu sei que tem uma coroa de vida lá no céu me esperando, portanto vigiem, para que ninguém tome a sua coroa, porque é isso que Cristo tem. É isso que Cristo nos oferece. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque Ele é o Deus que faz, porque Ele é o Deus que opera, e porque Ele é o Deus que pode fazer. Pastor, antes de eu entregar meu microfone, eu posso fazer uma coisa que o Espírito Santo me pediu. Eu queria falar para esse moço. Ele é da Argentina, aquele de terno, de gravata rosa. Você, meu jovem, quando eu estou aqui, o Espírito Santo está falando para mim assim: eu escolhi este jovem desde o ventre da mãe dele. Não sei se podes me entender, mas o Senhor, Ele diz assim para ti: eu te levarei em tantos lugares, que você vai chegar em muitos lugares e vai dizer: Deus mío, o que poderei fazer aqui? Como então falarei? Eu não vou falar. Pero Deus diz para ti: sou eu que vou falar por ti. Sou eu que hablarei por ti. Ele diz assim: o inferno está doidinho para parar ele, mas eu encubro ele com a minha graça. E Deus diz assim: eu tenho um cuidado tão especial com a sua vida, eu tenho um cuidado tão diferenciado, porque o inferno muitas das vezes quis silenciar, mas o Senhor diz assim: falará aquilo que eu te mandar, irá por caminhos difíceis, mas não temerás, porque eu estarei com você, e a minha graça vai te bastar até o confim, até que Ele volte, até que a trombeta toque. Ele diz que a graça dele vai bastar na sua vida. Não terás que pelejar, porque Ele pelejará por vós, porque Ele é o seu dono, assim diz o Senhor. E o Senhor diz: sou eu o seu dono, sou eu